Enquanto eu trabalhava para sustentar a casa e cuidava das crianças para que meu marido pudesse se recuperar do câncer, descobri que ele me traía há meses. Agora, 3 anos depois, o câncer dele voltou e os pais dele estão manipulando nossas filhas, dizendo que o pai delas vai morrer se eu não o aceitar de volta em casa para cuidar dele. Meu ex-marido, Raymond, 41 anos, e eu, 39, fomos casados por 11 anos antes de tudo desmoronar. Durante a maior parte desses anos, as coisas eram boas. Nós dois tínhamos carreiras estáveis e possuíamos uma casa razoável nos subúrbios. Tínhamos 2 filhas, Maíse, de 9 anos, e Kelly, de 7, e realmente gostávamos de passar tempo juntos nos fins de semana. Fazíamos trilhas em família ou noites de cinema. Nada sofisticado, mas funcionava. Cerca de 7 anos atrás, Raymond começou a apresentar sintomas estranhos, fadiga persistente, perda de peso inexplicável, suores noturnos. Depois de meses de médicos descartando suas queixas, ele finalmente recebeu um diagnóstico. Era um tipo raro de linfoma. O médico disse que era tratável, mas agressivo. Os 4 anos seguintes viraram um borrão de visitas a hospitais, tratamentos experimentais e estresse financeiro. O protocolo de tratamento exigia acesso a um centro oncológico especializado, a cerca de 3 horas de onde morávamos. Após o primeiro ano indo e voltando, o oncologista recomendou que nos mudássemos para mais perto da unidade. Os tratamentos estavam se tornando mais frequentes, e o deslocamento era exaustivo além de tudo mais. Então vendemos nossa casa e nos mudamos. Encontramos um imóvel pequeno, com 3 quartos, a cerca de 20 minutos do centro oncológico. Foi um grande rebaixamento em relação à nossa casa anterior, mas a localização era a prioridade. A compra da casa foi complicada. Ainda tínhamos alguma economia depois de vender a casa antiga, mas não o suficiente para dar entrada completa na nova região. Os pais de Raymond, Richard e Susan, se ofereceram para cobrir metade da entrada. Nós cobrimos a outra metade com o que restou das nossas economias e o pequeno lucro da venda da casa anterior. Nos mudamos e matriculei as meninas em novas escolas. Elas tinham 6 e 4 anos na época. Maíse chorou todas as noites durante 2 semanas por deixar as amigas. O processo de tratamento foi brutal. Raymond passou por várias rodadas de quimioterapia e alguns testes com medicamentos experimentais. As contas médicas se acumularam mesmo com o seguro. Tínhamos uma boa cobertura pelo meu trabalho, mas havia lacunas constantes, certos medicamentos não eram cobertos, taxas de especialistas fora da rede, despesas com viagens. Saímos de uma situação financeira confortável para viver de salário em salário. Comecei a aceitar trabalhos freelance extras sempre que conseguia tempo. Meu empregador foi compreensivo com a necessidade de horários flexíveis. A empresa de Raymond foi solidária no início, mas depois do primeiro ano começou a pressioná-lo a voltar em tempo integral ou entrar em afastamento de longo prazo. Ele acabou ficando em auxílio por invalidez por cerca de 18 meses. A renda reduzida significou que tivemos que cortar tudo. Nada de férias em família, nada de comer fora. Comecei a comprar roupas para as meninas em brechós. O que tornava tudo mais difícil era o comportamento de Raymond durante esse período. Sempre que ele terminava uma rodada de tratamento e tinha alguns dias em que se sentia menos mal, ele ia embora. Dirigia de volta para sua cidade natal, a cerca de 2 horas de distância, e ficava na casa dos pais, às vezes por um fim de semana prolongado, às vezes por uma semana inteira. Ele dizia que estar perto da família e dos velhos amigos o ajudava mentalmente, que lhe dava uma pausa de se sentir uma pessoa doente. Eu entendia a necessidade de escapar, mas cada vez que ele ia embora, tudo ficava por minha conta. Eu gerenciava o horário dos medicamentos dele, lidava com seguradoras que continuavam negando reembolsos, trabalhava em tempo integral, cuidava de 2 crianças pequenas e mantinha a casa. Eu chegava do trabalho, ajudava as meninas com a lição de casa, fazia o jantar, dava banho nelas, colocava-as para dormir e depois passava 2 horas ao telefone com representantes do plano de saúde ou pesquisando testes clínicos. Algumas noites eu adormecia na mesa de trabalho. As meninas sentiam falta do pai quando ele estava fora. Maíse, que era mais velha, começou a ter problemas de comportamento na escola. A professora me chamou para uma reunião porque Maíse havia empurrado outra aluna. Kelly ficou muito dependente e chorava se eu saísse do campo de visão dela. Levei as 2 a um psicólogo por algumas sessões, mas não tínhamos condições de continuar a longo prazo. Durante as estadias em sua cidade natal, Raymond se reconectou com pessoas do passado. Ele postava fotos nas redes sociais durante as visitas, jantares com antigos amigos, caminhadas no parque perto da casa dos pais, assistindo a esportes em bares locais. Eu vi essas fotos sentada em casa, com uma pilha de contas médicas sobre a mesa. Mas não dizia nada. Eu dizia a mim mesma que ele precisava disso. Ele estava enfrentando a própria mortalidade, se estar perto das lembranças da infância o ajudava a lidar com isso, então eu deveria apoiar. Cerca de 3 anos atrás, Raymond terminou seu último grande tratamento. O câncer entrou em remissão. A energia dele começou a voltar. Ele retornou ao trabalho em meio período e depois em tempo integral. Começamos a nos estabilizar financeiramente, embora ainda estivéssemos pagando as dívidas que havíamos acumulado. Eu pensei que finalmente voltaríamos ao normal.
Eu achei que poderíamos começar a reconstruir nossa vida juntos. Foi então que ele me contou sobre Judith, 39 anos. Ela era alguém que ele conhecia desde o ensino médio. Eles haviam namorado brevemente quando eram adolescentes. Ela ainda morava na cidade natal dele. Ele a reencontrou durante uma de suas visitas para lá enquanto estava doente. Eles começaram a conversar. Depois começaram a se encontrar regularmente durante as viagens dele. Em seguida, o relacionamento se tornou físico. Ele me contou isso enquanto estávamos sentados na sala de estar, numa terça-feira à noite. As meninas já estavam dormindo. Ele disse que havia cerca de 2 anos. Disse que simplesmente aconteceu. Disse que sentia muito, mas que havia desenvolvido sentimentos fortes por ela. Disse que queria ser honesto comigo agora que estava saudável novamente. Eu pedi que ele fosse embora naquela mesma noite. Ele ficou na casa dos pais. Entrei com o pedido de divórcio 2 semanas depois. O processo de divórcio levou cerca de 6 meses. Durante as negociações, ele se ofereceu para transferir a casa para o meu nome e assumir toda a dívida médica restante. O advogado dele apresentou isso como uma divisão justa, dadas as circunstâncias. Eu aceitei porque queria que as meninas tivessem estabilidade e não precisassem se mudar novamente. Depois que o divórcio foi finalizado, Raymond voltou para sua cidade natal. Ele alugou um apartamento lá e Judith se mudou com ele relativamente rápido. As meninas passaram a visitá-lo a cada 2 fins de semana. Ele era bom com elas durante essas visitas. Levava as meninas ao museu infantil ou ao zoológico. Maisie e Kelly pareceram se adaptar ao novo arranjo mais rápido do que eu esperava. Isso foi há 1 ano. No mês passado, Raymond me ligou. O câncer havia voltado. O mesmo tipo. O oncologista recomendou o mesmo centro de tratamento onde ele havia sido tratado antes. Ele precisaria passar por tratamento por aproximadamente 3 meses. Ele perguntou se poderia ficar na casa durante esse período, não de forma permanente, apenas enquanto passava pelo tratamento. Disse que a logística seria muito mais fácil se estivesse por perto. Disse que ficaria fora do meu caminho. Disse que Judith viria com ele para ajudá-lo a cuidar de si, para que eu não precisasse fazer nada. Eu disse que iria pensar. Então os pais dele me ligaram. Susan estava chorando ao telefone. Ela disse que Raymond tinha sido muito generoso ao me dar a casa, mesmo tendo pago metade dela. Disse que ele tinha o direito de ficar lá, já que o dinheiro dele foi usado na compra. Disse que eu devia isso a ele, que deveria deixá-lo voltar por alguns meses. Disse que eu deveria pensar no que as meninas iriam querer. Richard pegou o telefone e foi mais direto. Disse que Raymond havia feito um sacrifício ao assumir toda a dívida e me deixar a casa no divórcio. Disse que o mínimo que eu poderia fazer era oferecer um lugar para ele ficar durante o tratamento. Disse que eles ficariam muito decepcionados se eu me recusasse a ajudar o filho deles nesse momento difícil. Eu disse que precisava de tempo para pensar e desliguei. Desde então, tenho recebido mensagens de várias pessoas. A irmã de Raymond ligou e disse que eu estava sendo egoísta. Um dos amigos de Raymond da cidade natal me enviou uma longa mensagem dizendo que eu deveria deixar de lado meus sentimentos pessoais pelo bem das meninas terem o pai por perto. Até minha própria mãe disse que eu deveria considerar deixá-lo ficar, porque ele ainda é o pai das minhas filhas. Tenho pensado nessa decisão o tempo todo. Por um lado, quero que Raymond fique saudável. As meninas o amam. Ele é um bom pai para elas, apesar de todo o resto. Se algo acontecesse com ele por não conseguir acesso a um bom tratamento, as meninas ficariam devastadas. Eu não quero ser a razão pela qual elas percam o pai. Por outro lado, a ideia de ele morar aqui novamente me deixa fisicamente tensa. Por 4 anos, eu fiz tudo. Cuidei do tratamento dele, trabalhei em tempo integral, criei nossas filhas praticamente sozinha e mantive a casa funcionando enquanto ele estava doente demais para ajudar ou fora visitando a cidade natal. Depois descobri que ele estava usando essas viagens para iniciar um relacionamento completamente separado com outra pessoa. Ele tinha energia para namorar alguém novo, mas não tinha energia suficiente para me ajudar com as meninas ou com as tarefas da casa. Eu não posso voltar a ser a cuidadora dele. Não posso vê-lo passar por tratamento novamente enquanto sacrifico meu próprio tempo e minha sanidade. Eu já fiz isso uma vez. Dei 4 anos da minha vida para manter tudo em pé. Não tenho forças para fazer isso de novo. Mas todos estão dizendo que eu estou sendo ressentida. Dizem que estou punindo um homem doente. Dizem que estou colocando minha raiva acima do bem-estar dos meus filhos. Os pais dele continuam mencionando a entrada que deram e como eu deveria ser grata pela casa. Eu não sei o que fazer. Eu estaria errada se dissesse não? Atualização. As coisas tomaram um rumo que eu não esperava. No domingo após eu fazer a postagem, Richard e Susan buscaram as meninas para levá-las ao aquário. Isso não era incomum. Eles levavam Maisie e Kelly para passeio cerca de uma vez por mês. Eu não estranhei. Eles trouxeram as meninas de volta 3 horas depois. Susan estava na minha porta chorando. Maisie e Kelly estavam soluçando.
Eu as trouxe para dentro de casa e levei cerca de 20 minutos para acalmá-las o suficiente para entender o que havia acontecido. Susan tinha dito a elas que o pai estava morrendo. Disse que ele estava muito doente e precisava de um lugar para ficar para melhorar. Disse que, se ele não ficasse conosco, poderia morrer. Disse que era muito importante que elas me pedissem para deixar o pai voltar para casa. Coloquei as meninas no quarto com um filme e liguei imediatamente para Raymond. Eu estava gritando ao telefone. Contei a ele o que a mãe dele tinha feito com nossas filhas. Disse que ela as havia aterrorizado de propósito. Disse que aquilo era manipulação e que eu não aceitaria isso. Ele disse que não sabia que ela faria aquilo. Parecia genuinamente surpreso. Disse que falaria com ela. Eu disse para ele fazer mais do que apenas falar. Disse para consertar a bagunça que a mãe dele havia criado. Acabamos fazendo uma chamada de vídeo juntos com a mãe dele. Coloquei o telefone no viva voz. Nós dois a confrontamos sobre o que ela havia dito às meninas. Susan começou a chorar ainda mais. Disse que só estava tentando me fazer entender o quão séria era a situação. Disse que estava preocupada com o filho e não sabia mais o que fazer. Disse que as meninas mereciam ter o pai por perto. Richard estava ao fundo dizendo que eles só estavam tentando ajudar. Depois dessa chamada, Raymond e eu nos sentamos com as meninas juntos, por vídeo. Explicamos que, sim, ele estava doente novamente, mas não, ele não estava morrendo. Dissemos que os médicos tinham um plano de tratamento e que ele ficaria bem, assim como da outra vez. Dissemos que a avó tinha exagerado porque estava preocupada. Maisie pareceu aceitar essa explicação. Kelly, que é mais nova, continuou perguntando se tínhamos certeza de que ele não estava morrendo. Nós a tranquilizamos várias vezes. Na hora de dormir, elas já estavam mais calmas. Mas, nos dias seguintes, Maisie começou a me perguntar repetidamente se o pai poderia, por favor, ficar conosco enquanto fazia o tratamento. Disse que queria vê-lo todos os dias para ter certeza de que ele estava bem. Disse que isso a deixaria menos preocupada. Tive uma conversa separada com Raymond alguns dias depois. Eu precisava entender por que ele estava insistindo tanto em ficar na casa, em vez de encontrar outra opção. Perguntei diretamente se aquilo era apenas uma questão de conveniência ou se havia algo mais. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então admitiu que estava em péssima situação financeira. Disse que o crédito dele estava arruinado por causa das dívidas que assumiu no divórcio. Disse que tinha tentado se reerguer, mas sem muito sucesso. Disse que o seguro que ele tinha agora era bem mais barato do que antes, mas cobria menos coisas. Disse que não podia pagar aluguel em algum lugar perto do centro de tratamento e, ao mesmo tempo, arcar com os gastos médicos do próprio bolso. Disse que Judith não tinha condições de ajudar financeiramente. Ela trabalhava no varejo e tinha suas próprias dívidas. Disse que os pais já estavam ajudando a pagar parte dos custos médicos, mas estavam no limite. Então ele disse que, se tivesse que pagar moradia além de tudo mais, não conseguiria arcar com todo o protocolo de tratamento. Talvez tivesse que pular certos medicamentos ou adiar consultas. Perguntei por que ele simplesmente não voltava a morar com os pais, se o problema era dinheiro. Ele disse que ele só tinha uma casa pequena, com 2 quartos, e que a saúde do pai dele também não era boa. Disse que seria apertado demais e longe demais do centro de tratamento. Depois dessa conversa, fiquei sentada no carro, na garagem, por provavelmente 1 hora. Passei por vários cenários na minha cabeça. Pensei em dizer não e ter que explicar às meninas porque o pai delas não poderia fazer o tratamento. Pensei no que Maisie diria se algo acontecesse com ele porque não conseguiu pagar pelos cuidados. Pensei se eu conseguiria viver com essa decisão. Liguei para ele no dia seguinte e disse que ele poderia ficar. Disse que Judith teria que vir junto, porque eu não iria ser a enfermeira dele. Disse que eu não me envolveria de forma alguma nos cuidados dele. Disse que eles ficariam no quarto de hóspedes no andar de baixo. Disse que isso seria por, no máximo, 3 meses e que, depois disso, ele teria que encontrar outro plano. Eles se mudaram 1 semana depois. Maisie cedeu o quarto dela sem que ninguém pedisse e foi para o quarto da Kelly, para que o pai pudesse ficar no quarto de hóspedes. As 2 meninas estavam eufóricas. Maisie ficava descendo para verificar como ele estava a cada poucas horas. Perguntava se ele precisava de alguma coisa, se estava confortável, se estava se sentindo bem. Ficou claro que a atitude de Susan tinha deixado marcas nela. A situação foi estranha desde o começo. Judith estava aqui, na minha casa. A mulher com quem meu ex-marido me traiu estava dormindo no meu quarto de hóspedes. Eu a via na cozinha de manhã, fazendo café. Passava por ela no corredor. Na primeira semana, eu fiquei principalmente no meu quarto quando estava em casa. Judith chorava o tempo todo. Não sei se era o estresse da situação ou outra coisa, mas ela estava com os olhos vermelhos e fungando na maior parte das vezes em que eu a via. Ela pedia desculpas por estar no meu espaço. Perguntava se havia algo que pudesse fazer para ajudar na casa. Parecia infeliz por estar ali. O cronograma de tratamento começou. Raymond ia às consultas 3 vezes por semana. Judith o levava de carro.
Ele voltava cansado, mas não tão debilitado quanto eu lembrava da primeira vez. Os avanços médicos dos últimos anos significaram menos efeitos colaterais graves. Ele não passava dias vomitando nem ficava completamente acamado como antes. Mantive meu plano de não me envolver. Eu fazia o jantar para mim e para as meninas. Às vezes fazia um pouco a mais e deixava na geladeira, mas não preparava refeições especiais para ele. Não perguntava como tinham sido as consultas. Não ia vê-lo. As meninas ficavam com ele à noite assistindo TV enquanto eu trabalhava no meu quarto ou lia. Cerca de 2 semanas depois, cheguei em casa e encontrei Judite chorando à mesa da cozinha, com papéis do plano de saúde espalhados por toda parte. Ela olhou para mim e disse que não conseguia entender o processo de solicitação. Disse que ligava várias vezes, mas era transferida e colocada em espera. Disse que Raymond estava cansado demais naquele dia para lidar com isso. Olhei os papéis. Era uma negativa para um medicamento específico que eu reconheci de anos atrás. Eu sabia exatamente qual era o processo de recurso, porque já tinha passado por isso antes. Fiquei ali parada por um minuto tentando decidir o que fazer. Então me sentei e expliquei a ela os passos. Não fiz por ela. Apenas disse o que precisava ser feito e quais formulários preencher. Mas, 2 dias depois, houve outro problema com uma solicitação diferente. Judite estava chorando de novo. Dessa vez, simplesmente peguei a papelada e liguei eu mesma para o plano de saúde. Era mais fácil do que vê-la se debatendo com aquilo. Eu disse a mim mesma que seria algo pontual. Não foi algo pontual. Nas semanas seguintes, acabei lidando com a maior parte das questões do plano de saúde. Judite me trazia os papéis e eu resolvia. Ela me agradecia profusamente todas as vezes, e eu não respondia. Eu fazia isso porque era mais rápido e menos frustrante do que a alternativa. Raymond era educado quando nos cruzávamos. Agradecia por eu deixá-los ficar. Perguntava se eu precisava de algo do mercado quando se sentia bem o suficiente para sair. Não tínhamos conversas longas. Às vezes eu ouvia conversando com as meninas na sala. O tom dele era diferente do que eu lembrava. Parecia mais impaciente. Ouvi ele responder de forma ríspida a Maíse uma vez, quando ela fez perguntas demais sobre o tratamento. Também percebi que ele tratava Judite de forma diferente. Dizia que ela estava fazendo as coisas erradas, a forma como organizava os medicamentos dele, o caminho que pegava para o hospital, a comida que preparava. A voz dele tinha um tom duro. Ela pedia desculpas e chorava ainda mais. Eu me peguei pensando que ela parecia estar pisando em ovos perto dele. 3 meses se estendiam à frente. Eu riscava os dias no calendário. Levava as meninas para viagens de fim de semana quando Raymond estava se sentindo bem e não precisava de nós por perto. Fomos visitar minha irmã em um fim de semana. Fomos a um parque de diversões em outro. Eu nos mantinha ocupadas e fora de casa o máximo possível. As meninas estavam felizes. Isso era a única coisa que tornava tudo suportável. Elas tinham o pai por perto. Faziam a lição de casa perto dele. Contavam a ele sobre a escola. A professora de Maíse disse que ela estava indo melhor, tanto academicamente quanto socialmente. Ela parecia mais tranquila. Mas eu também via com que frequência Maíse ia checar como ele estava. Como ela descia antes de dormir para dar boa noite e se certificar de que ele estava bem. Como ela me perguntava todas as manhãs se ele estava se sentindo melhor naquele dia. A manipulação de Susan tinha plantado um medo nela que eu não conseguia apagar completamente. Eu dizia a mim mesma que só precisava passar por aquilo. 3 meses. Depois eles iriam embora e a vida voltaria ao normal. Eu poderia seguir em frente. Poderia parar de ver Judite na minha cozinha. Poderia parar de ouvir a voz de Raymond na minha sala. Eu contava os dias. Atualização 2. Raymond e Judite se mudaram na semana passada. O tratamento dele terminou e os resultados foram positivos. Os tumores tinham diminuído significativamente e os médicos estavam otimistas quanto ao prognóstico. Ele precisaria de aplicações mensais de acompanhamento pelos próximos 6 meses, mas poderia fazer isso como paciente ambulatorial. Concordei que ele poderia ficar aqui por um fim de semana no próximo mês para a primeira consulta de acompanhamento, mas, depois disso, ele teria que fazer outros arranjos. Os 3 meses passaram sem grandes incidentes. Eu me mantive ocupada com o trabalho e levando as meninas a vários lugares. Raymond e Judite cuidaram das tarefas do dia a dia. As meninas voltaram às atividades e rotinas normais. Maíse parou de checar o pai constantemente depois do primeiro mês. Pareceu ficar mais tranquila ao vê-lo todos os dias e perceber que ele realmente estava bem. Conversei com Maíse sobre o que a avó fez. Expliquei que, às vezes, adultos exageram ou dizem coisas que não são totalmente verdadeiras para tentar conseguir o que querem. Disse que isso não era certo e que ela deveria vir falar comigo se algum adulto a fizesse se sentir assustada por causa de algo. Ela disse que entendeu. Também disse que não queria mais visitar os avós. Eu não forcei a situação.
Durante a última semana da estadia dele, Judith voltou para o apartamento deles para arrumar as coisas e preparar o retorno. Isso deixou Raymond e eu sozinhos na casa depois que as meninas iam dormir. Acabamos tendo várias conversas longas que eu não tinha planejado ter. A primeira conversa começou quando ele me agradeceu novamente por tê-los deixado ficar. Eu estava colocando a louça na lava-louças e ele estava sentado à mesa da cozinha. Em vez de apenas dizer que estava tudo bem, eu larguei o prato que estava segurando e me virei. Disse a ele que passei anos sem dizer o que precisava dizer. Disse que tinha terminado com isso. Expliquei exatamente como os 4 anos do tratamento dele me afetaram. Descrevi as noites em que adormeci na mesa de trabalho depois de discutir com planos de saúde. Descrevi ter que explicar a Maíse porque não podíamos comprar materiais escolares novos. Descrevi o pânico que eu sentia toda vez que uma conta médica chegava. Descrevi dirigir até o trabalho chorando porque estava exausta demais, mas não podia tirar um dia de folga. Depois contei sobre ver as postagens dele nas redes sociais durante as visitas à cidade natal. Como eu via sorrindo em jantares com amigos enquanto eu estava em casa, sozinha, administrando tudo. Como depois percebi que, durante aquelas viagens, ele tinha energia suficiente para iniciar um relacionamento completamente separado, mas aparentemente não energia suficiente para me ajudar em nada em casa. Ele começou a se defender. Disse que eu estava fazendo parecer pior do que realmente foi. Disse que estava muito doente e precisava daquela pausa para a saúde mental. Eu o interrompi. Disse que não estava pedindo justificativas. Eu estava contando o que tinha acontecido do meu ponto de vista, e ele precisava ouvir. Ficamos em silêncio por alguns minutos depois disso. Então ele mencionou a situação de Judith. Disse que, quando se reconectou com ela durante o tratamento, ela estava em uma fase ruim. Ela estava em um relacionamento com alguém controlador e financeiramente abusivo. Tinha dívidas desse relacionamento e lutava para sair daquela situação. Disse que ajudá-la tinha lhe dado um propósito em um período em que se sentia impotente em relação à própria situação. Perguntei quanto dinheiro ele tinha dado a ela. Ele disse que, ao longo de 2 anos, tinha quitado cerca de $30.000 das dívidas dela. Tinha ajudado a pagar o primeiro e o último mês de aluguel quando ela saiu da casa do ex. Tinha comprado um carro usado para ela quando o dela quebrou. Disse que se sentia orgulhoso por poder ajudar alguém quando ele mesmo se sentia um fardo. Eu me levantei da mesa. Disse a ele que aqueles $30.000 eram dinheiro que deveria ter ido para nossa família. Que, enquanto ele bancava o herói para a namorada do ensino médio, eu fazia horas extras para manter comida na mesa e a hipoteca em dia. Ele disse que isso não era justo. Disse que estava afastado pelo auxílio por invalidez, mas que tinha contribuído com o que podia. Eu disse que talvez ele pudesse ter contribuído mais se não estivesse financiando a vida de outra pessoa. Ele ficou na defensiva. Disse que eu não fazia ideia de como era difícil estar doente e se sentir inútil. Disse que poder ajudar Judith o fazia se sentir ele mesmo novamente. Disse que eu deveria entender que ele precisava de algo positivo em que se apoiar. Eu disse que entendia isso, mas não entendia por que esse foco positivo não poderia ter sido a própria esposa e os próprios filhos. A conversa seguinte aconteceu 2 noites depois. Ele falou sobre o quanto eu estava estressada durante o primeiro tratamento dele. Disse que parte do motivo de passar tanto tempo fora era porque o meu estresse tornava a situação dele ainda mais difícil. Disse que eu estava sempre abalada e que aquela negatividade o afetava. Perguntei o que ele esperava. Perguntei se achava que eu deveria simplesmente sorrir durante 4 anos de aperto financeiro, privação de sono e tocando uma casa sozinha. Ele citou exemplos específicos. Mencionou a vez em que me encontrou na varanda às 2 da manhã porque eu precisava sair e gritar para liberar a tensão. Mencionou a vez em que perdi a paciência com a Maíse quando ela derramou suco em alguns papéis importantes do plano de saúde que eu tinha acabado de preencher. Disse que viver comigo naquele período era como andar em um campo minado. Eu admiti que essas coisas aconteceram. Disse que eu não era perfeita. Disse que estava fazendo o melhor que podia diante das circunstâncias. Mas então disse algo que vinha se formando na minha mente ao longo das últimas semanas, ao observar como ele interagia com Judith. Disse a ele que percebi que a minha ajuda e apoio durante a doença dele não tinham sido suficientes para ele porque não o faziam se sentir bem consigo mesmo. Eu tinha feito o trabalho, todo ele, mas ao fazer esse trabalho, eu o fazia sentir que me devia algo. Eu o fazia se sentir em dívida. Ele não gostava desse sentimento. Com Judith, era o oposto. Ela devia a ele. Ela era grata a ele. Dependia dele. Isso fazia-se sentir forte e necessário, em vez de fraco e dependente. Ele me encarou por um longo tempo. Então disse que eu estava distorcendo as coisas. Disse que se importava com nós duas por motivos diferentes. Mas ele não negou de fato o que eu disse. Eu disse a ele que não estava procurando uma explicação. Estava apenas afirmando o que eu tinha observado. Depois dessas conversas, nós quase não falamos mais. As meninas perceberam a tensão, mas não comentaram. Judith voltou e o processo de mudança começou. Ajudei a colocar algumas caixas no carro deles apenas porque as meninas estavam olhando e eu não queria que vissem conflito.
No último dia, Raymond veio se despedir das meninas. Abraçou as duas e prometeu vê-las em 2 semanas para visita regular. Maíse perguntou quando ele voltaria para o próximo fim de semana de tratamento. Ele disse que seria no mês seguinte e que traria um presente para ela. Ela pareceu satisfeita com isso. Depois que ele foi embora, a casa ficou estranha. Andei pelos cômodos e tudo parecia igual, mas diferente. O quarto de hóspedes onde eles ficaram ainda tinha um leve cheiro do perfume de Judith. Abri as janelas e lavei toda a roupa de cama imediatamente. Eu não sabia o que deveria sentir. Os últimos meses tinham sido difíceis, mas também esclarecedores. Eu entendi agora que meu casamento tinha acabado muito antes de Raymond admitir o caso. Tinha acabado durante aqueles anos em que ele escolheu se reconstruir por meio de outra pessoa enquanto eu mantinha tudo de pé sozinha. Alguns dias depois de eles se mudarem, uma amiga do trabalho me convidou para a festa de aniversário do marido dela. Quase disse não. Eu não tinha ido a nenhum evento social que não fosse relacionado às crianças havia mais de um ano, mas as meninas estavam com minha irmã naquele fim de semana. Então eu fui. Conheci alguém nessa festa. O nome dele era Marcos, 42 anos, e ele trabalhava com imóveis comerciais. Conversamos durante a maior parte da noite. Ele também era recém-divorciado. Trocamos números. Ele ligou 2 dias depois e perguntou se eu queria tomar um café. Fomos. Depois, saímos para jantar na semana seguinte. Foi estranho estar em um encontro depois de tanto tempo. Eu não tinha ficado com ninguém além de Raymond desde os 28 anos. Marcos era fácil de conversar. Ele tinha um filho do casamento anterior. Entendia os desafios da coparentalidade. Saímos mais 2 vezes nas 3 semanas seguintes. Eu não tinha certeza de para onde aquilo estava indo. Mantinha minhas expectativas baixas, mas era bom ter conversas adultas que não envolviam contas médicas ou horários de guarda. Era bom ter alguém interessado em saber como tinha sido o meu dia. Eu tinha esquecido como isso era. Atualização 3. Apresentei Marcos às meninas no fim de semana passado. Eu tinha avisado Raymond antes que estava saindo com alguém e queria avisá-lo antes de as meninas o conhecerem. Raymond ficou em silêncio ao telefone. Fez perguntas sobre Marcos, há quanto tempo estávamos saindo, o que ele fazia, quão sério era. Respondi de forma breve. Então Raymond disse que achava cedo demais para as meninas conhecerem alguém novo. Disse que isso poderia confundi-las ou deixá-las desconfortáveis. Lembrei a ele que tinha levado Judith para morar na nossa casa enquanto ainda éramos casados, e as meninas tiveram que se adaptar a isso sem qualquer aviso. Ele não teve resposta para isso. Eu disse que não estava pedindo permissão, apenas dando a informação por cortesia. Ele me ligou de volta 2 horas depois. Disse que tinha pesquisado Marcos na internet. Perguntou se eu estava saindo com ele por causa do dinheiro. Apontou que Marcos tinha um negócio bem-sucedido e ganhava significativamente mais do que eu. Eu estava segurando o telefone com tanta força que achei que ele fosse quebrar. Eu disse a ele que me sustentava e sustentava nossos filhos com conforto. Disse que estava saindo com Marcos porque meu ex-marido tinha me tratado como uma enfermeira em um banco, em vez de como uma parceira. Ele ficou chateado. Disse que eu tinha uma língua afiada e estava sendo cruel. Disse que já tinha pedido desculpas pelos erros e que eu ainda jogava isso na cara dele. Eu desliguei. Não liguei de volta. Marcos conheceu as meninas em um parque. Fizemos um piquenique e jogamos frisbee. O filho dele também foi. As crianças se deram bem. Maíse ficou quieta no começo, mas depois se soltou. Kelly foi a mesma tagarela de sempre. Depois, Maíse me disse que gostou de Marcos e do filho dele. Perguntou se voltaríamos a vê-los. Eu disse que provavelmente sim. As coisas com Marcos avançaram. Começamos a passar mais fins de semana juntos quando as crianças estavam com os outros pais. O filho dele e minha filha pareciam realmente gostar de brincar juntos. Cerca de 2 meses depois do encontro no parque, começamos a falar de coisas mais sérias. Ele perguntou se eu já tinha pensado em morar juntos ou até comprar uma casa juntos no futuro. Eu disse que tinha pensado nisso, mas estava nervosa em dar esse passo. A casa em que eu morava tinha muitas lembranças ruins associadas a ela. Cada cômodo me lembrava de algo daqueles 4 anos de tratamento e luta. O quarto de hóspedes onde Raymond e Judith tinham ficado. A mesa da cozinha onde eu passava noites acordada lidando com papelada do plano de saúde. A garagem onde eu costumava ficar sentada no carro tentando me recompor antes de entrar e enfrentar mais uma noite de cozinhar, limpar e administrar tudo sozinha. Marcos e eu decidimos procurar casas. Encontramos uma em um bom bairro escolar, com um quintal maior. As crianças ficaram animadas com a mudança. Maíse queria um quarto com janelas em 2 paredes. Kelly queria ficar perto do quarto da Maíse. O filho do Marcos queria um quarto com espaço para a bateria dele. Fizemos uma oferta. Ela foi aceita. Coloquei minha casa à venda. Ela foi vendida em 3 semanas. O processo de fechamento levou cerca de 2 meses.
Nos mudamos no começo do mês passado. Pedi ao Raymond que viesse buscar algumas caixas que eu tinha guardado para ele, fotos antigas, alguns desenhos que as meninas tinham feito quando eram menores e alguns outros itens que achei que ele pudesse querer. Ele veio em um sábado de manhã, quando as meninas estavam na aula de dança. Caminhou lentamente pela casa vazia. Parou na sala onde antes ficava o sofá. Olhou para as marcas na parede onde tínhamos pendurado fotos da família. Subiu até o que tinha sido o nosso quarto. Ficou ali parado por vários minutos. Quando voltou para baixo, estava chorando. Disse que não conseguia acreditar que aquela parte da vida dele tinha realmente acabado. Entreguei as caixas. Dei a ele uma garrafa de água do cooler que eu tinha levado para os carregadores. Depois saí para fora para esperar enquanto ele terminava de colocar tudo no carro. Fiquei na varanda da frente olhando para o bairro onde tínhamos vivido por 7 anos. Não me senti triste. Senti como se estivesse fechando uma porta que já deveria ter sido fechada havia muito tempo. Depois que Raymond foi embora, tranquei a casa pela última vez. Dirigi até a casa nova, onde Marcos e as crianças estavam desempacotando caixas. Kelly correu para me mostrar o quarto novo dela. Maís estava ajudando o filho do Marcos a montar a bateria. A casa cheirava a tinta e carpete novo. Havia caixas por todos os lados e uma certa bagunça, mas era um tipo diferente de caos. Era o caos de construir algo novo, não de tentar manter algo que estava desmoronando. Na semana passada, Raymond ligou por causa da próxima consulta de acompanhamento. Ele precisava passar a noite porque a consulta era bem cedo na manhã seguinte. Eu disse que ele poderia ficar em um hotel e que eu contribuiria com metade do custo. Ele disse que não era isso que tínhamos combinado. Lembrei que eu tinha dito apenas um fim de semana, e esse já tinha acontecido. Daqui para frente, ele teria que encontrar outras alternativas. Ele voltou a falar da casa. Disse que eu tinha obtido muito valor com o imóvel e que ele tinha ajudado a pagar por ele. Eu disse que ele ficou com a casa no divórcio porque escolheu isso em vez de dividir a dívida de outra forma. Essa foi uma decisão dele. Ele começou a discutir, mas eu encerrei a ligação. Soube por um conhecido em comum que Raymond e Judith terminaram. O casamento deles estava planejado para julho, mas não aconteceu. Não sei os detalhes e não perguntei. Essa mesma pessoa comentou que Judith tinha voltado a morar com o ex-namorado, aquele que ela supostamente tinha deixado por causa do comportamento dele. Pelo visto, eles têm filhos juntos, e a família dela vinha insistindo para que ela desse outra chance a ele. Pensei nisso por um tempo. Raymond tinha gastado $30.000 em 2 anos ajudando essa mulher a sair de uma situação ruim. Agora, ela tinha voltado para aquilo por vontade própria. Todo aquele dinheiro e esforço não levaram a nada. Uma parte de mim entende porque Raymond deve se sentir usado. Outra parte de mim acha que ele recebeu exatamente o que tinha me dado, muito trabalho e sacrifício sem reconhecimento real. Não falo mais com os pais do Raymond. Eles ligaram algumas vezes depois da mudança, mas eu não atendi. Maíse e Kelly não pedem para visitá-los. Quando Maíse os mencionou uma vez, perguntei se ela queria vê-los, e ela disse que não. Não insisti. As meninas estão se adaptando à casa nova. As notas da Má continuam as mesmas. Kelly fez amizade com uma menina da rua. Elas andam de bicicleta juntas à tarde. O filho do Marcos ensinou as meninas a jogar um jogo de cartas, e agora eles jogam todos os domingos à noite. Marcos e eu estamos lidando com a logística de uma família recomposta. Há desafios por causa de estilos de criação e horários diferentes. Estamos resolvendo tudo aos poucos. Não estou com pressa. Estou apenas vivendo um dia de cada vez. O dinheiro da venda da casa está guardado na poupança. Estou pensando no que fazer com ele. Talvez um fundo para a faculdade das meninas. Talvez um fundo de emergência, já que aprendi o quanto isso é importante. Talvez uma parte vá para pequenos reparos imóveis da casa nova. Tenho tempo para decidir. Não sei como está a vida do Raymond agora nem como está a vida da Judith. Não passo tempo pensando nisso. Preparo o almoço das meninas de manhã. Vou trabalhar. Volto para casa, para uma casa que não carrega o peso de anos que eu quero esquecer. Isso é suficiente por enquanto.